Olá a todos, e nossa conversa literária de hoje vai ser sobre o livro Gilda Não Morreu, de Caroline de Mantova. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que eu sou apaixonada por livros de terror, suspense. Eu gosto bastante desse gênero literário, né? Apesar de ler vários outros tipos de gênero também. Porém, eu só encontro esses livros no mercado internacional. E viajando para São Paulo na livraria Martins Fontes, eu consegui encontrar este livro que é de uma brasileira e é um suspense, o que eu achei super hiper legal, porque a gente pouco se vê de suspense retratado por escritores aqui do Brasil. Um dos mais famosos que eu acho que eu me lembro que é brasileiro é A Casa dos Pesadelos, que é de um autor brasileiro, mas eu acho que não é retratado num cenário brasileiro, é retratado acho que num cenário internacional. Enfim, esse livro aqui é retratado num cenário brasileiro, em campo, em Monte Verde, perdão, desculpa, em Monte Verde. E o que eu achei super legal dela conseguir fazer um cenário brasileiro, um cenário de terror, de suspense, porque assim, apesar de já ter acontecido crimes aqui que foram bizarros e surpreendentes aqui no Brasil, a gente pouco assim imagina, pelo menos eu, pouco imagina tipo assim que o Brasil seja um cenário para um serial killer, alguma coisa assim do tipo. A gente, quando eu pelo menos penso nisso, eu imagino mais fora do país. Mas isso também deve-se por quê? Porque a maioria dos livros desse gênero são internacionais, né? Mas enfim, vamos falar agora do livro, né? Então, o livro se inicia no prólogo, né? Como a maioria de alguns livros, né? É difícil um livro hoje em dia não ter um prólogo, com uma personagem chamada Karina, que ela é como se ela estivesse pegando o bebê de uma outra mulher e também pedindo para que essa mulher se mude para uma fazenda chamada Fazenda Malvese, e que esse bebê ela vai se passar como filho dela e ela quer que esse filho se passe como filho dela para ele herdar a herança que seria do marido que foi morto. E como ela não tinha nenhum filho e nada, para ela conseguir herdar essa herança, ela teria que ter um filho. Então, até então ela estava grávida, mas ela perde o bebê dela. E aí ela acaba conhecendo essa mulher e ela chama essa mulher para morar nessa fazenda como babá desse menino e ela faz desse menino o filho dela. Começa mais ou menos assim. Aí depois que dá mais ou menos um resumo assim do prólogo, começa os capítulos. E aí já entra a personagem principal, que é a Dora de Barros. E mostra ela tipo indo para uma outra cidade fazer uma audiência, porque ela é uma advogada. E indo para essa cidade, ela está perdida em pensamentos sobre uma outra personagem da história que chama José Mauro, que ela contratou um detetive para encontrar esse homem. Por quê? Porque esse homem estava envolvido junto com ela em um caso que aconteceu de crime juntos. Não que eles são os assassinos, não é nada disso. Mas esse homem salvou ela dela ter sido morta nesse massacre, alguma coisa do tipo. É porque não é bem especificado no livro o que acontece realmente nesse negócio que os dois estão envolvidos, né? Enfim. E durante essa ida para a audiência, ela se depara com um homem que está perto da beira da morte, caído na pista e na rodovia, assim. E aí ela para o carro para socorrer ele. E aí ele dá um papel para ele escrito Gilda não morreu e o endereço da fazenda Malvese.
E é aí que se desenrola a história. Mas nesse meio período, o detetive que ela contratou para encontrar José Mauro, ele também entra em contato com ela e ela vai se encontrar depois com o detetive e tal. E o homem que ela encontrou na estrada, ele desaparece misteriosamente, ela não sabe para onde ele foi, ela foi procurar ajuda, ele desaparece. E esse José Mauro, inclusive, tá nessa fazenda Malvese também, né? O que já é estranho. E aí ela vai para essa fazenda Malvese tentar descobrir as coisas. E essa fazenda já é um cenário muito assim, sabe? Tem cenário de desaparecimento, assassinato. É muito, muito legal assim o desfecho da história que a autora conta, sabe? É como se fosse, sabe, uma novela da Globo. Inclusive eu conversei com a autora pelo Instagram e eu falei, nossa, esse seu livro daria para ser uma novela, porque ficou muito legal, sabe? Aquelas novelas que a gente assiste na Globo que se passa tipo numa fazenda, alguma coisa do tipo, e que tem tipo tudo uma história envolvendo ali, um tiroteio, um negócio assim. É mais ou menos assim. E ela é uma personagem totalmente assim curiosa. Eu não vou dar spoilers dos livros porque eu gosto que vocês se interessem pelo livro, procurem ler, uma história muito legal ali, tá envolvendo vários assassinatos. É um livro muito gostoso de ler, é um livro muito assim, apesar dele ser grande, é um livro bem assim gostoso de ler. Eu, pelo menos, li ele muito rápido. E por ser um livro brasileiro, assim, eu achei maravilhoso ela conseguir arrumar um cenário para um livro de terror aqui dentro do Brasil. Outra coisa que eu quero ressaltar também é desses personagens, assim, que a gente shippa os personagens, a Dora de Barros com o José Mauro, porque a gente quer que eles ficam juntos, ela deixa um final meio em aberto, assim, sabe? A gente gostaria, eu pelo menos gostaria que tivesse uma continuação, mas eu achei que o fim foi um fim bom para esse livro. Eu não tenho palavras para criticar esse livro, porque esse livro foi muito, muito bem feito. A única coisa que eu queria que tivesse sido explicado o que aconteceu nesse passado desses dois, porque não é muito justificado. Mas parece que a família da Dora, pelo que eu consegui compreender nesse passado onde envolveu os dois, a família dela foi morta nesse dia. E esse homem salvou ela e eu não sei como é que eles conseguiram se encontrar lá. Enfim, é um livro muito gostoso de se ler, assim, é muito cheio de mistérios, muito legal. Sabe, vários casinhos amorosos ali também. Muito legal. Também tem fantasmas no livro, fantasmas, o que eu achei super, hiper legal, assim. E outra coisa também que eu vou falar é sobre expressões usadas no livro. Quando a gente pega um livro de suspense ou até mesmo algum livro internacional, a gente não consegue ver tradução em expressões utilizadas aqui no Brasil. Por exemplo, ela usa muito a palavra tendo em vista, que é uma expressão explicativa, né? Se você pegar um livro internacional, é difícil você ver uma tradução que tenha essa expressão. O que eu acho muito legal, porque essa expressão é bastante usada aqui no Brasil para explicativa, ela é usada em dissertativas, sabe? E como essa autora, ela é uma promotora, eu acredito que assim que essas expressões da língua portuguesa que ela usa ajuda a deixar a história ainda com um contexto ainda mais elegante e mais bonito, e que também que nós escritores, assim como eu que também escrevo, acha fundamental isso para usar no nossos próprios livros, na nossa própria escrita. Então, isso é uma boa, assim, um bom incentivo. Eu escrevo bastante coisa, eu escrevo de tudo um pouco. Ainda estou começando, eu não tenho nada publicado, mas eu gosto muito de mistério, de suspense. E esse livro foi fundamental, assim, para me trazer incentivo, inspirações para que eu consiga, né, formular uma história de suspense num cenário brasileiro, né? Então,
é isso aí. Leiam o livro, comprem, é muito bom. Adicionem a escritora no Instagram, conversem com ela, ela é muito gente boa. Ela responde mesmo, ela é super legal, tô acompanhando a vida dela no Instagram, super recomendo. Também peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem o meu vídeo, porque isso me ajuda no engajamento. Comentem aqui se vocês gostaram e curtam minhas páginas no Instagram. E até o próximo vídeo.